Muito bem-vindos aí a mais um dos nossos Cripto Hoje, aqui dia 9 de novembro. Lembrando todo mundo de deixar o like aí para essa live chegar em mais pessoas, porque dessa vez é um assunto muito importante, e também de se inscreverem aí no canal para ajudarem a gente a bater a nossa meta de inscritos até o final do ano aí de 100 mil inscritos. E dessa vez o nosso convidado aqui é o Gabriel Burros, que também trabalha aqui na Mercúrios, só que está lá no time de asset, de gestão de recursos financeiros que a gente tem aqui dentro. Ô Burros, quer dar o seu bom dia aí, pessoal, falar um pouco mais do que a gente vai trazer hoje aqui para eles? Fala pessoal, bom dia, mau dia para muita gente aí, né? O mercado tá bem doido hoje. Nessas últimas 24 horas aconteceu bastante coisa. Acho que desde que eu entrei no mercado de cripto foi, acho que o dia mais surpreendente, mais doido desde que eu entrei nesse mercado, tá? Em termos de eventos que eu não esperava mesmo. Foi algo bem surpreendente. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não esperava tudo que aconteceu com a FTX e pode vir a acontecer também. Mas a gente tem que esclarecer os fatos, tem que entender o que está acontecendo primeiro e depois entender quais são os possíveis impactos no mercado de cripto, tá? E o que a gente está vendo aqui é que muito provavelmente existe, na verdade, uma possibilidade de que o buraco é mais embaixo, tá? O pior está por vir, existem coisas a acontecer ainda no mercado de cripto, então a gente quer mais ou menos dar um panorama aqui, entender como é que está o cenário hoje, tá? Entender onde que a gente está exatamente, o que está por vir, como que isso vai afetar o mercado e como se posicionar, principalmente, tá? No final da live, vou sentar aqui com vocês e vou passar basicamente como a gente na Asset, no nosso fundo, tá se posicionando, dado tudo que a gente está vendo nesse cenário, tá? Tudo que a gente fez ontem, tudo que a gente está fazendo hoje, que a gente vai fazer no futuro, se acontecer o que a gente espera que aconteça, tá? Então, basicamente é isso. Acompanha a live aí, pessoal, e vão mandando as dúvidas aí que a gente vai respondendo. Isso aí, né? Bom dia aqui pro Antônio, pro Joseilson, né? Para todo mundo que tá chegando. Então, cada um aqui, se conseguir mandar essa live para um grupo ali de amigos de cripto, já vai ajudar bastante. E lembrando que hoje, às 8 da noite, o Casta e o Orlando vão fazer uma live com a investigação completa de tudo que tá por baixo dos panos e que a gente tá olhando até agora, beleza? Então, prestem bastante atenção e se liguem aqui para também estarem presentes no canal às 8 da noite de hoje. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho só do que está acontecendo em questão de macro e economia, para a gente poder chegar lá no ponto da FTX e dessa crise que está acontecendo. Vocês estão vendo ali que o título dessa live é Nova Crise de 2008 no Mercado Cripto. Vou passar um pouquinho por macro ali, só para vocês entenderem do que a gente está falando, né, e o quão fundo, né, o quão embaixo pode estar esse buraco de tudo que está acontecendo. Rapidinho aqui de atualidades, né? Para onde que o mercado está olhando agora? A gente está tendo, pessoal, que começou ontem as eleições lá nos Estados Unidos para o Congresso americano, tá? E aí o que vocês estão acompanhando aqui nesse gráfico é como que tá lá a disputa entre os democratas, né, que estão aqui de azul, que é o partido do Biden, e os republicanos ali, que seriam o partido do Trump, e que estão agora conseguindo uma certa vantagem ali nessa disputa, né? Hoje está acontecendo a contagem de votos, tem alguns estados importantes, igual a Califórnia, em que a contagem de votos demora um pouco mais para acontecer, né? E lá cada estado faz essa contagem de forma independente, mas uma coisa interessante aqui, e que a gente está vendo se refletir lá nos futuros de ações nos Estados Unidos e também começou a se refletir hoje de manhã e ontem de noite no mercado europeu, é que possivelmente, se a gente tiver os democratas eles conseguindo uma vantagem maior, isso pode trazer maior otimismo ali para o mercado, porque normalmente quando a gente tem o presidente de um partido e o Congresso de outro, isso tende a deixar o lado fiscal do país um pouco mais interessante, porque é mais difícil aprovar novos gastos, e esse lado fiscal, que seja um pouco mais controlado, tem muito a ver com a questão da inflação, tá? Então, falado isso aqui, vamos lá para a inflação, e aí daqui a pouco a gente já chega no grande assunto aqui da live de hoje, tá? Por que vamos falar aqui de inflação? Porque ele é o principal dado econômico que o Fed está olhando hoje para tomar as decisões da taxa de juros, e a taxa de juros está movimentando muito o mercado, né? Então, tudo isso que está acontecendo, esse possível efeito dominó que vai acontecer agora, ele tem tudo a ver com o fato de que a gente já estava em um ambiente muito fragilizado. A gente já estava em um barril de pólvora que, se alguma coisa acontecesse, ela possivelmente poderia se alastrar muito, né? E aí a gente vai falar aqui sobre FTX, sobre Binance, sobre Solana, sobre tudo isso e sobre o que mais pode quebrar daqui em diante, se é que isso vai acontecer, né? Mas sobre inflação, a gente teve lá o vice-presidente do Fed falando nos últimos dias com relação à boa perspectiva que eles têm para a inflação no longo prazo, tá? Mas apesar disso, agora para esse médio prazo, a tendência, pelo que a gente viu no último discurso do Fed, é que eles vão
tentar conter a inflação com mais força. Isso significa que a gente pode ver mais aumentos das taxas de juros nas próximas reuniões, e eu vou até puxar aqui para vocês o Fed Watch Tool, né, que é a ferramenta lá da CME, para a gente poder olhar um pouco mais de como que estão as apostas do mercado para esse próximo aumento da taxa de juros que deve acontecer ali em dezembro, né? E para a gente entender se o mercado ele pode ficar ainda mais fragilizado. E hoje a gente tem a maior parte do mercado aqui, mas bem dividido, apostando que a gente vai ter um aumento de 0,5% da taxa de juros ali em dezembro, né? O que pode contribuir para a gente continuar com esse cenário mais fragilizado durante mais tempo, tá? Agora vamos partir aqui para a grande questão, e que, né, eu expliquei um pouco desse cenário de como a gente está hoje na economia e do porquê a gente está tão fragilizado assim, para chegar agora no título da live, que é essa questão: será que nós estamos vendo uma crise de 2008 acontecendo em cripto? E vamos levar em consideração, tá, que hoje a gente tem modelos, por exemplo, que apontam para uma chance de 98% de recessão global. E são modelos que também apontaram para isso quando a gente teve momentos como a crise da Covid, como a crise de 2008 e assim por diante, né? Então é realmente uma fragilidade geral, digamos assim. E por que a gente fala de crise de 2008? Porque a crise de 2008, pessoal, ela teve uma característica muito interessante, que foi o efeito dominó. Então a gente estava falando de instituições financeiras centralizadas, tradicionais, e que elas tinham tanto dinheiro emprestado umas para as outras, elas tinham tantas ligações umas com as outras, que se uma quebrasse, todas quebravam, que no final das contas a gente nem conseguia entender o tamanho do rombo que estava acontecendo. E conforme os acontecimentos foram avançando, cada vez mais a gente percebia que aquele prejuízo era maior do que se achava antes que ele era. Então, esse aqui é só um diagrama básico do que aconteceu ali na crise de 2008, mas a gente tem aqui essa divisão em três partes, né? A gente tem o mercado imobiliário, depois a gente tem o mercado financeiro e aí o restante da indústria. E a grande questão aqui, ó, é esse aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas bem nessa parte aqui do financial market, né, do mercado financeiro, em que ele fala sobre empréstimos que eram feitos de um banco para o outro. E aí, como você tinha esses bancos, eles em uma relação simbiótica, em que se um quebrasse, outros acabavam quebrando também. E a gente estava em um cenário econômico majoritariamente fragilizado, mesmo que boa parte das pessoas não entendessem isso, acabou que a gente teve toda aquela quebradeira. E a grande questão aqui é entender se agora a gente está vendo várias instituições de cripto que elas estão em um cenário fragilizado, e ao mesmo tempo que elas estão em um cenário fragilizado, elas estão emprestando dinheiro umas para as outras, tendo liquidações que podem ser acionadas umas com as outras, e aí vender um monte de cripto no mercado ao mesmo tempo, e aí o preço cai, e aí isso aciona outra liquidação, e aí o preço cai, e assim por diante. Vamos entender agora se a gente de fato pode viver um cenário assim agora, qual que é o tamanho da gravidade dessa situação. Lembrando que a gente teve no começo do ano a Celsius, que era uma empresa de empréstimos, sofrendo com essa questão e liquidando empréstimos que tinham sido feitos, por exemplo, pela Three Arrows Capital, que era um fundo que tinha investido muito em Terra Luna, por exemplo. E aí a gente teve uma sequência de liquidações. Terra Luna quebrou, Three Arrows Capital quebrou, Celsius quebrou. Grandes instituições do mercado de cripto. E aí eu estou trazendo aqui, por exemplo, esse meme que mostra justamente isso, né? Então a gente vai passando e tendo esse efeito dominó, como foi o que aconteceu. A gente teve Luna, UST, Celsius, Three Arrows Capital, BlockFi, que era outra empresa de empréstimos que quase quebrou, mas não foi o caso, porque ela foi salva pela FTX. E aí a gente pensa, poxa, a FTX estava salvando um monte de gente, será que ela pode ser a próxima e pode levar mais gente para o buraco? E aí eu queria, antes de passar para o Bills, terminar aqui mostrando para vocês essa imagem, que é o Nobody is too big to fail, ou seja, ninguém é grande demais para quebrar. A gente pode ter, né, esse efeito dominó de várias instituições e várias coisas que a gente tinha como seguras no mercado de cripto quebrando, então é muito importante a gente entender o tamanho desse buraco, né? E lógico, aqui, igual o Jeff está falando, né, vamos deixar o like aqui, o Kif também, vamos chegar em 300 likes, a gente está com 274 agora. E, obviamente, compartilhem essa live, mandem para os seus amigos, porque vai ser muito importante esse resumo dessa investigação que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas, Bills, acho que o pessoal já está cansado do monólogo aí, quer trazer um pouco da sua parte aí pro pessoal? Não, bom demais, Carlos. Cara, vamos lá.
Carlos deu o gabarito aqui, basicamente, da situação que a gente está vivendo, que a gente viveu ao longo de 2022, e eu postei bastante ontem que esse é o ano mais sangrento da história de cripto. Se a gente pegar as maiores quebradeiras, as maiores empresas, as maiores falências da história do mercado de cripto, 3 delas aconteceram esse ano. Então a gente teve o caso da Terra Luna, a gente teve o caso da Three Arrows Capital, a gente teve o caso agora da FTX. Então a gente está num dos anos mais, vou dizer assim, assassinos do mercado de cripto, em que mais coisas quebraram. E eu achei que a gente já tinha visto de tudo já, e agora veio a FTX. Vamos dar um passo para trás e tentar entender o que está acontecendo com a FTX, tá? Todo mundo sabe, a FTX ela é a maior corretora do mundo, e a segunda maior corretora do mundo, na verdade, tá? Compete com a Binance é a primeira, a segunda em algumas métricas é a FTX, e eles têm um braço de Venture Capital, um braço de investimento que chama Alameda Research, que estava tudo dentro do mesmo grupo, tá? E a grande cara ali da FTX é o SBF, que é o fundador deles. Ao longo dos últimos dias, começaram a aparecer algumas notícias falando que o balanço, o que significa balanços e investimentos e dinheiro da Alameda Research era algo mais frágil do que se pensava, tá? Que o balanço dela estava extremamente fragilizado. Por quê? Porque ela não tinha tanto dinheiro quanto se pensava. Segundo, porque eles estavam extremamente alavancados em alguns investimentos que eles tinham. Então, basicamente, o que eles faziam? Eles chegavam em alguns projetos pequenos, eles foram um dos principais investidores da Solana lá atrás, por exemplo, da Aptos, a blockchain que acabou de lançar, e várias outras criptomoedas, a Serum, que é uma DEX dentro da blockchain da Solana, várias outras criptomoedas, eles foram um dos primeiros investidores. Então, eles investiam dinheiro lá, investiam $1 lá e recebiam o token de volta. Então, basicamente, o que começou a preocupar é que esses tokens, eles estavam muito alavancados, tá? Essa era a maior preocupação, que o balanço da Alameda estava muito alavancado, e a última preocupação é que boa parte desse balanço, um balanço que provavelmente era de 10 bilhões de dólares, de 20 bilhões de dólares, desculpa, 10 bilhões de dólares estava em FTT, que é o token da FTX, beleza? Então, basicamente, eles falaram, pô, esse cara tá alavancado e tá pouco diversificado em termos de risco. Começaram a sair essas notícias, tá? Que o balanço deles não era tão forte quanto se imaginava. E, em retaliação a isso, a Binance chegou e falou, cara, ó, dado todas as notícias que estão aparecendo, todo o risco de liquidez que a FTX pode vir a ter, nós estamos vendendo todos os tokens FTT que nós temos. Por que a Binance tinha token FTT? Porque a Binance também foi uma das maiores investidoras na FTX. Então, basicamente, a Binance investia na FTX e a FTX investia em outros projetos, tá? E pelo investimento que a Binance fez na FTX lá atrás, lembrando que a FTX é uma corretora nova, ela foi criada em 2019. Tá? A Kraken, a Coinbase foi lançada em 2011. Então a FTX é uma corretora nova, ela cresceu muito rápido e muito forte, mas o principal investidor dela lá era a Binance, e a Binance, por esse investimento, tinha muito FTT. Basicamente, o que a Binance falou foi, cara, o que eu vou fazer? Eu vou dumpar todo esse FTT no mercado, porque eu não quero correr esse risco, tá? Eu não quero mais estar exposto ao risco FTX, porque eu acho que esses caras são com problema de liquidez. E eles começaram a jogar FTT no mercado. Só que na hora que eles fizeram isso, jogou o que a gente chama de FUD. O que é FUD? Um medo generalizado no mercado em cima da FTX. Então, basicamente, todos os usuários ficaram com medo, falando, opa, o CZ falou que a FTX vai quebrar, falou que a FTX está com problema de liquidez, todo mundo começou a sacar da FTX. O que aconteceu nesse momento? A gente viu que não era só a Alameda que estava fragilizada, também tinha um buraco de liquidez na FTX. Da onde que veio esse buraco? É o que a gente está investigando ainda, tá? Existem 1000 formas possíveis, mas provavelmente o que a FTX fez? Primeiro, ela pegava o dinheiro, você ia lá, seu usuário, que todo mundo está no chat aí falando que tem dinheiro na FTX, você ia lá, depositava seu dinheiro na FTX, a FTX pegava seu dinheiro, alavancava ou emprestava para a Alameda, colocava esse dinheiro na Alameda, e a Alameda pegava esse dinheiro, alavancava mais ainda ou investia em outros projetos. Então, quando a gente olhava a foto geral da FTX, eles tinham pouco dinheiro, o fundo dos clientes estavam alavancados e eles tinham muita exposição no próprio token, no token FTT. O que aconteceu depois disso? A tempestade perfeita depois que o CZ chegou e falou, cara, vocês estão com problema de liquidez, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Todo mundo começou a sacar. Então, o dinheiro que eles tinham dos clientes estava alavancado. E eles precisavam liquidar esses empréstimos para honrar o empréstimo dos clientes. E o segundo ponto
é que eles estavam muito expostos em FTT. Então o FTT começou a cair muito. O FTT caiu 80%, 90% nas últimas 48 horas. Então o FTT começou a cair, todos os empréstimos que eles tinham alavancados em FTT começaram a ser liquidados também, e boa parte do balanço da Alameda começou a simplesmente evaporar, porque boa parte do balanço deles era em FTT. Então basicamente foi essa foto, foi isso que aconteceu ao longo das últimas 48 horas. E quando aconteceu isso, a FTX meio que você expôs o rombo que tinha na FTX. A FTX virou e falou assim, ó, pessoal, a gente não tem mais dinheiro. A FTX travou os saques e falou assim, ó, você deveria ter seu dinheiro aqui. A gente fez merda com seu dinheiro, não tenho como honrar os saques de quem tá pedindo saque aqui na minha corretora. A Binance chegou e falou, ó, você tá com problema de honrar saque? Você é a segunda maior corretora do mundo, a Binance não é boba nem nada, a FTX tem uma base de usuários muito grande. Ela chegou e falou, ó, eu compro vocês, fez um bid lá pela FTX, os rumores estão falando que o bid gira em torno de 10 bilhões de dólares, o que é surpreendente, porque a FTX ela estava avaliada a cerca de 40, 50 bilhões de dólares, então é um valor muito menor, tá? Mas basicamente o que ela tá pagando, ela tá comprando a base de usuários da FTX. Tá? Ela tá basicamente falando para a FTX, FTX, eu te dou o dinheiro para você honrar os saques dos clientes, para os clientes não perderem o dinheiro que eles têm aí dentro, beleza? Mas eu fico com a base de usuários de vocês, eu fico com o controle da sua corretora, tá? Basicamente foi isso que a Binance chegou e falou para a FTX. Qual que é o problema aí, tá? Chega nesse momento em que a Binance chega e fecha o acordo, cara, esse tweet do CZ é fenomenal, cara. Os dois são concorrentes, os dois se odeiam, os dois trocaram farpas a última semana inteira. Ontem a Binance chega, compra a FTX e posta. Essa tarde, a FTX veio e pediu nossa ajuda. Então, basicamente, cara, é um tapa na cara do concorrente falando assim, ó, você é frouxo, você é fraco, você perdeu, eu ganhei. Você pediu minha ajuda, eu te comprei. Basicamente, o cara, ele sambou na cara do SBF, o Criptocreta tá falando, debochado demais, cara. Vocês é folgado, mas basicamente foi isso que aconteceu. Aí a gente fala, pô, beleza, tudo bem então, tá tudo certo, a FTX foi socorrida, a Binance vai honrar com o saque de todos os clientes, ótimo. Por que o mercado tá caindo e eu não consigo sacar meu dinheiro da FTX? Aí que tá. Cara, ontem a gente começou a investigar, a gente aqui na Mercúrio começou a investigar, a ler um pouquinho mais de artigos, entender o balanço das duas empresas mais a fundo, e a gente viu que provavelmente o buraco é mais fundo do que isso, tá? Essa compra da Binance pela FTX provavelmente não vai resolver a situação. Existe uma possibilidade da coisa piorar muito mais daqui para frente, tá? Por quê? Vamos lá. É um estudo muito mais aprofundado, a gente está desenvolvendo esse estudo, tá? Eu, o Orlando, o Cássio, a gente está desenvolvendo, a gente vai fazer uma live hoje à noite, aprofundando mais ainda nesse estudo, mas o que tá a foto do momento, a conclusão que a gente está chegando por enquanto, tá? É o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, não é certeza que a Binance vai comprar a FTX, tá, gente? Não tá fechado o deal. O que eles fizeram foi uma intenção de compra. Basicamente, eles apertaram a mão. A Binance, o CZ chegou lá, virou para o SBF e falou, cara, você tá com problema aí de liquidez. Você não consegue sacar o dinheiro dos clientes, está sem dinheiro, não sei o quê. Eu compro a sua empresa, beleza? Beleza. Eles apertaram as mãos. Porém, tem um processo de due diligence, que é basicamente o processo de estudo, o processo legal ali, de você realmente entender as contas da outra empresa, formular contrato, a burocracia ainda não rolou. E, por experiência própria, 90% dos deals deixam de acontecer, dos acordos deixam de acontecer no due diligence, deixam de acontecer nesse momento, no momento em que a burocracia ela é resolvida. E a Binance, ela tem uma... A Binance não é a pessoa mais honesta do mundo, né? A empresa mais honesta do mundo. O CZ não é o cara mais bonzinho do mundo. Ela tem essa fama de dar para trás em alguns deals, tá? Ela tem essa fama de realmente querer ferrar com os concorrentes. Então pode ser que eles realmente fizeram um acordo, mas esse acordo não vá para frente, beleza? E aí o problema, o buraco na FTX continua. E a FTX vai ter que se virar, vai ter que arrumar um jeito de resolver isso, tá? Porque ela continua só apanhando. Então, o primeiro risco no momento é CZ pular fora, Binance pular fora, o acordo não rolar. O segundo são os acordos de como vai ser essa compra, tá? O formato de como vai ser essa compra. Por quê? Tem uma possibilidade muito alta que é o CZ, que é o acordo não englobar a compra da Alameda, beleza? Por quê? Porque a FTX ela é um braço da empresa, mas tem uma empresa que antes era dentro do mesmo grupo, a Alameda, agora é uma empresa separada, a Alameda. Então existe uma probabilidade muito grande
da compra não englobar a Alameda. Então, o buraco da Alameda Research, tá? A crise de liquidez que a Alameda Research está passando, ela continua, beleza? E qual que é o problema disso? Aí a gente entra no problema da liquidez. E se a Binance não fechar o acordo com a FTX? E se a Alameda Research não estiver dentro do acordo? Esses caras, eles estão extremamente alavancados. É o que a gente está vendo. A gente está tentando entender ainda o grau. Mas, basicamente, o que a FTX fez? Eles compraram muitas empresas, tá? Muitos projetos. A Alameda Research também comprou muitos projetos cripto, pegaram o token desses projetos e alavancaram mais ainda. Hoje, basicamente, todo o balanço da FTX e da Alameda está alavancado. O que significa alavancado? Você pega você compra uma share num projeto, você pega o token desse projeto, você toma um empréstimo em outro lugar. Então, a gente pega DeFi, eles estão extremamente alavancados em DeFi. Nível bilhões de dólares, tá? Empréstimos a níveis de bilhões de dólares, a gente está ainda pegando todos os empréstimos, todas as operações que eles têm, que a Alameda e a FTX têm em DeFi, mas basicamente eles estão extremamente alavancados, bilhões de dólares em empréstimos. Na BlockFi, eles têm muitos empréstimos. Na Celsius, eles têm muitos empréstimos. Então, basicamente, o que eles fizeram foi alavancar para expandir a capacidade de investimento deles. Então, eles pegavam tudo que tinha no balanço deles, emprestavam, colocavam emprestado em vários lugares, colocavam como colateral em vários lugares e pegavam mais dinheiro. Investia mais ainda em novos projetos, começava a pegar esse retorno e alavancava de novo. Então, basicamente, hoje, eu vejo como a FTX e a Alameda duas das empresas que mais estão alavancadas no mercado de cripto, entendeu? E qual que é o problema? O problema é que eles estão com um buraco de liquidez, tá todo mundo pedindo para sacar dinheiro. Eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, basicamente, o que eles vão fazer? Eles tendem a liquidar, beleza, os empréstimos que eles têm, boa parte dos empréstimos que eles têm, boa parte das alavancagens que eles têm, jogar esses tokens a mercado, então pegar esses tokens que eles têm no balanço deles, jogar a mercado para converter para dólar e tentar honrar o saque dos clientes, tá? E tentar honrar as pessoas que estão pedindo o resgate, que estão pedindo o saque na outra ponta. Então, o que é o primeiro efeito que deve acontecer com isso? Um dump generalizado de tudo que eles têm no balanço. Cara, por que o token da Solana está caindo muito? Se você olhar o token da Solana, o token da Serum, vários tokens do ecossistema da Solana, principalmente, é justamente isso. O principal detentor, um dos principais detentores de token Sol é a própria Alameda, tá? Eles são um dos maiores investidores da Solana. Então, eles estão dumpando e dumpando muito tudo que eles têm no balanço deles. Eles dumparam o token Sol, eles dumparam o token Bit, que é da corretora Bybit, que eles têm no balanço deles. Então, basicamente, eles estão pegando tudo que eles têm no balanço deles e vendendo para tentar transformar para dólar, para tentar gerar liquidez e honrar o saque dos clientes. Só que qual que é o problema? Ele tem muito token Sol, só que ele também tem muito token Sol alavancado, ele tem um empréstimo em cima de Sol. À medida que vai vendendo Sol, o token vai caindo e vai liquidando outros empréstimos. Então, à medida que o empréstimo vai liquidando, o balanço deles vai diminuindo cada vez mais, tá? Então, hoje o problema, e toda a nossa investigação está sendo em torno disso, por isso que está sendo muito difícil dar uma resposta concreta e falar exatamente qual que é o tamanho desse buraco, é entender o grau, entender o tamanho da alavancagem que está o balanço da Alameda e o balanço da FTX, tá? Entender exatamente o que eles têm de dinheiro e como que esse dinheiro está disposto. Que a gente sabe que está alavancado, a gente sabe, porque a gente está pegando vários indicadores, a gente está pegando BlockFi, a gente está pegando Celsius, a gente está pegando DeFi, e a gente está vendo que eles estão alavancados em diversas pontas, tá? Então, o primeiro problema é esse, é tentar entender o tamanho da alavancagem que eles estão. E o segundo problema é, à medida que você entra nessa bola de neve, igual o William comentou aqui, vários desses tokens eles estão sendo dumpados, vários desses empréstimos eles vão sendo liquidados. E isso não é só um problema para a FTX, não é só um problema para a Alameda. Esses caras, eles mesmos vão entrando em insolvências, as contrapartes que a gente chama. Por quê? Porque vamos supor a BlockFi. A FTX ela tem um empréstimo na BlockFi. E a FTX ela é uma das maiores empresas que tem dinheiro lá na BlockFi. À medida que você vai sendo liquidado lá dentro, a BlockFi também vai tendo que liquidar outros empréstimos que ela tem lá dentro, vai tendo que liquidar outros ativos que ela tem lá dentro para cobrir o rombo que a FTX vai deixando, porque basicamente o que a FTX está fazendo é ela tá não pagando o empréstimo que ela tem com a BlockFi, que ela tem com a Celsius, que ela tem com o DeFi e tudo mais. Então, o problema não é só a alavancagem, são dois problemas, né? O primeiro é entender o nível de alavancagem que a FTX e a Alameda tá, e o segundo é como isso pode contagiar outros players, tá? Principalmente DeFi. Ontem, a Solend, que é o principal player de empréstimo, o principal player de lend dentro da Solana, teve problema
de conseguir liquidar os empréstimos lá dentro. Então, basicamente, ela tinha muitos empréstimos lá dentro, e só que ela não conseguiu, esses empréstimos começaram a ser liquidados, o token que tinha como colateral começou a cair, esses empréstimos começaram a entrar em insolvência, ela não conseguiu liquidar boa parte desses empréstimos. Por quê? Porque caiu tão rápido que a rede congestionou. Novidade, né? Solana congestionar, mas a rede congestionou, eles não conseguiram liquidar boa parte dos empréstimos. Então, acaba que um protocolo como a Solend, que é um protocolo de DeFi, um protocolo de lending, ele acaba ficando insolvente, abrindo espaço para ele ficar insolvente, porque um empréstimo muito grande que ele tinha lá dentro, que era da FTX ou era da Alameda, acabou ficando insolvente, acabou não sendo repagado por causa desse momento de mercado, por causa dessa liquidação em massa que a FTX e a Alameda estão fazendo, tá? A foto geral basicamente é essa. O que a gente não quer que aconteça, o que pode desencadear essa super bola de neve, fazer a coisa piorar muito mais, é justamente esses dois fatores, tá? A crise de liquidez da FTX piorar, continuarem pedindo saque, a Binance não intervir, beleza? A Binance pular fora do acordo, o Alameda não está lá e ter uma cascata de liquidação. Por que isso é muito relevante? O balanço, vocês lembram do caso da Luna e da Three Arrows Capital, né? Quando o mercado caiu pra caramba, o Bitcoin bateu lá os $18.000 pela primeira vez, o mercado caiu coisa de 20%, 30% no dia, o Ether, se não me engano, caiu 30% no dia, porque a Three Arrows Capital foi liquidada em vários empréstimos dela por causa do caso da Luna, e aí ela teve que jogar vários tokens a mercado, vários empréstimos que eles tinham, ela teve que liquidar, ou ela foi liquidada forçadamente, e o que elas tinham como colateral foi jogado a mercado. Lembram disso? E isso jogou o mercado para baixo, porque tinha muita liquidez entrando no mercado de uma vez só? Então, o balanço da FTX e o balanço da Alameda é pelo menos umas 3 vezes maior do que era o balanço da Three Arrows Capital. Então, se a gente ter um trigger, um gatilho de liquidação forçada, porque a FTX e a Alameda não estão tendo liquidez para repagar os empréstimos, e esses empréstimos estão super alavancados, os colaterais estão caindo, isso vai jogar esses ativos a mercado. E se esses ativos caírem no mercado, o gatilho, a força de liquidação, o volume que vai entrar, é muito mais forte do que aconteceu na época da Three Arrows Capital. E é por isso que a gente está investigando tanto, por isso que a gente está com 3 analistas, na verdade 4, porque eu acabei de entrar aqui no Slack e convocar o Igor cancelou toda a agenda que ele tinha hoje, a gente já entrou para investigar mais ainda esse caso, então a gente está com 4 analistas full dedicados o dia inteiro para ler cada uma das linhas, ver cada um dos dashboards, entender tudo sobre o balanço da Alameda e da FTX para entender realmente qual que é o nível de alavancagem, qual que é o nível de perigo que a gente está entrando aí ao longo dos próximos dias, para, à medida que a gente vai entendendo o risco que a gente está se expondo, a gente também entende como a gente agir, como conseguir ganhar dinheiro ou evitar perder dinheiro nessa situação. E aí, Carlos? Deu pra ficar claro aí ou ficou muito caótico, cara? Eu acho que os dois. Ficou uma parte clara, mas quanto mais claro fica, mais caótico fica também. Pessoal, inclusive eu vou mandar aqui para vocês agora o link lá da Mercúrios Pro, tá? Hoje, quando for 8 da noite, a gente vai fazer a nossa live aberta aqui com vocês, com as conclusões desses estudos, mas às 7 da noite, 1 hora antes, vai ter a live exclusiva para os assinantes da Mercúrios Pro, que a gente vai tirar dúvidas de investimento de uma forma muito mais pessoal e de maneira direta só com os assinantes, tá? O time de research aqui da Mercúrios Pro. Então, para quem ainda não é Mercúrios Pro, entre lá, inclusive aproveitando para falar para vocês, né? Para os assinantes lá da Mercúrios Pro, a gente sempre alertou com relação a essas criptos de exchanges, criptos de corretoras. Então a gente tem a carteira perfeita lá da Mercúrios Pro e a gente não tinha o FTT Token, por exemplo, lá dentro, o que preveniu a gente tomar esse tipo de queda, e a gente sempre alertou, pessoal, criptos de corretora como BNB, como o FTT Token, eles não capturam diretamente o valor dessas empresas e eles podem ter uma demanda muito frágil, porque a demanda por essas criptos depende de benefícios que são oferecidos muitas vezes por uma única empresa. Então a gente sempre alertou sobre isso lá para os assinantes, a gente nunca colocou esse tipo de cripto lá na carteira perfeita, e para quem quiser ter acesso a essa carteira e todas essas lives exclusivas que a gente faz lá dentro, entrem aí no link que eu estou deixando nos comentários e na descrição para Mercúrios Pro. E aí só acho que para tentar recapitular aqui, explicar de uma maneira um pouco mais simples para o pessoal, né? A grande questão, e aí eu fui procurando aqui, enquanto o Bruce falava, eu achei uma imagem legal, tá? Para poder explicar isso que aconteceu. Que a gente tinha aqui, então, para quem tá meio perdido, 2 empresas, certo? Do mesmo dono. A FTX, que é a corretora, e a Alameda, que é a empresa de um fundo de investimentos e que investiu em várias criptos que hoje são muito grandes dentro do mercado.
A grande questão é que a FTX ela tem uma criptomoeda própria que ela criou, que é o FTX Token, né? Esse aqui que nas últimas 24 horas, ou melhor, na última semana, passou ali dos $25 para os $4. E a grande questão que acontecia era isso daqui, tá? Desse lado aqui vocês estão vendo a FTX e desse lado aqui a Alameda. A FTX ela tinha a capacidade de imprimir quantos FTX token ela quisesse. Então ela conseguia imprimir isso. A Alameda investia nesses tokens, fazia empréstimos com eles para poder conseguir rendimentos, devolvia esses empréstimos para a FTX. E aí esse ciclo ele continuava se repetindo. A grande questão é que uma grande parte da grana que a Alameda tinha estava em FTX token, né? Nesses tokens aqui que desvalorizaram muito de um dia para o outro. E com isso desvalorizando, todo esse sistema aqui, ele começa a ruir. A FTX fica mais frágil, a Alameda fica mais frágil, e tem mais, né? Como o Bills falou, a gente tem lá no mercado de finanças descentralizadas vários empréstimos que foram feitos, e esses empréstimos, eles são empréstimos sobrecolateralizados. O que isso significa? É como se você fosse no banco e aí para você pegar um empréstimo você precisa deixar o seu carro como garantia. Só que se o seu carro ele começa a desvalorizar no mercado, o banco vai falar, opa, agora você vai ter que vender o seu carro para poder pagar o empréstimo. Não vou ficar aqui segurando e tendo como garantia um carro que está desvalorizando. A Alameda, né, e a FTX, elas têm vários desses contratos, principalmente a Alameda, em que ela faz empréstimos para poder obter rendimentos com essas criptos, e esses empréstimos eles são sobrecolateralizados, elas colocam criptos como garantia. Só que a partir do momento que essas criptos começam a se desvalorizar, esses protocolos de DeFi, eles começam a acionar gatilhos que vão liquidar essas criptos no mercado, porque a garantia do empréstimo, como se fosse aquele carro lá que você garantiu para o banco, começa a desvalorizar. Então os protocolos começam a jogar cripto no mercado. E quando eles jogam as criptos no mercado, elas ficam mais baratas, mais empréstimos são liquidados, e aí mais criptos são jogadas no mercado, e assim por diante. É por isso que a gente pode ter um efeito dominó, e é por isso que a gente não sabe o tamanho desse rombo, né? Até onde que ele pode chegar, mas como eu disse, né? Lá na Mercúrios Pro a gente vai tirar dúvidas de investimentos de uma maneira bem direcionada, e hoje, às 8 da noite, quando terminar essa live, vocês vão cair lá automaticamente. A gente vai fazer uma live com a nossa investigação completa de até onde esse caso pode chegar, mas era muito importante que todo mundo aqui ficasse na mesma página. Ô Bills, eu consegui puxar aqui algumas dúvidas do pessoal. O Jeff, por exemplo, ele falou, olha, a Alameda ela tem 100 milhões de tokens na Bybit, será que ela poderia ser uma próxima exchange? Né? Quais critérios que vocês estão olhando assim para ver quais exchanges que podem estar em risco ou não? Ou então o cara que tem o dinheiro na FTX agora ou em outras exchanges, o que ele faria agora? Tá, beleza. Agora não tem muito mais o que fazer, cara. Para quem tá com dinheiro na FTX, o dinheiro provavelmente tá travado, tá? A FTX, ela travou saques. Então você pode pedir seu saque e ficar esperando. Por sorte, pode ser que em algum momento eles liberem. Provavelmente eles estão com uma fila grande de saque, eles estão liberando aos poucos, ou eles travaram 100%, tá? Já vi casos de gente que pediu saque desde ontem e não conseguiu. Já vi saque de pessoas que pediram, ficaram esperando um tempo e depois o saque veio. Então, realmente agora é só esperar, pedir o saque e esperar. Se você tem dinheiro na FTX, a gente dizer que não tem muito mais o que fazer. Eles realmente travaram os saques, eles estão com problemas de liquidez, tá? Seu dinheiro vai ficar travado lá, tenta fazer o saque em Bitcoin, mandar para outra corretora, beleza? Mas o que a gente faz, pensa em questão de corretora, são as mesmas de sempre, tá? Aqui na Mercúrio a gente recomenda a Kraken, não recomenda, né? Mas é a nossa favorita. A gente, nosso fundo CVM, regulado, a gente opera na Kraken, então a Kraken, em termos de regulação, é uma das mais bem reguladas, uma das poucas que tem autorização pela CVM para a gente conseguir operar aqui no Brasil. Então a gente recomenda a Kraken, é uma corretora que foi fundada em 2012, 2012, tá? Não teve nenhum problema, mas ela tem uma coisa que é muito diferente, que eu gosto muito, que é a questão da Proof of Reserve. O que é isso? O Proof of Reserve, ele prova que os fundos dos clientes estão disponíveis em cold wallets. Então ele prova que o dinheiro que você depositou lá está em uma cold wallet, está parado lá, está congelado lá, beleza? Isso é muito importante, porque impede que aconteça igual a FTX fez, impeça que a FTX pegue o seu dinheiro, compre em FTT, empreste para a Alameda alavancar e comprar outros projetos de outros tokenzinhos, entendeu? Então, a Kraken eu gosto muito.
Segundo lugar vem a Coinbase, tá? A Coinbase é outra que, cara, fundada lá em 2011, é uma das maiores do mundo também, tem Proof of Reserve também, tá? Não tão expandida, não tão difundida quanto na Kraken. A Kraken tem uma quantidade muito grande do balanço dela já em Proof of Reserve. Hoje eu ficaria nas duas, tá? Se tem dinheiro na Binance, se tem dinheiro na FTX, todo mundo que vem aqui na Mercúrio, todo mundo que é pró, todo mundo que vem na imersão, todo mundo que me pergunta no Instagram, a gente fala, cara, a gente não gosta da Binance, a gente não gosta da FTX, a gente não gosta desses caras, manda para uma corretora mais segura. A gente sempre recomenda a Kraken. Por enquanto, a Kraken nunca demonstrou sinais de instabilidade, de hack, de coisas do tipo, tá? E por isso a gente continua operando, beleza? Perguntaram aqui se a Kraken ela recebe Fiat por Pix. Não, a Kraken ela não opera no Brasil, tá? Ela só tem regulação para operar nos Estados Unidos. Você teria que depositar numa Binance da vida via Pix e transferir para lá via cripto, tá? A gente recomenda, eu pelo menos recomendo, pela segurança e pelo custo, que você transfira via Bitcoin, pela rede do Bitcoin. Se for uma quantidade muito pequena, via o USDT na rede da Tron, beleza? Mas vai ter que mandar via cripto para lá. Mas, gente, eu sempre falo isso, segurança só importa a partir do momento que importa. A gente sempre bate na tecla aqui que algumas corretoras não são seguras, que a gente não gosta, que fique na corretora mais segura de todas. O mercado cripto é um mercado extremamente arriscado. A gente já viu muita corretora falir. A gente viu a MTGOX falir, cara. Tipo, a maior corretora do mundo na época. Então, agora a gente vê a FTX, a segunda maior corretora do mundo. Então, esse negócio, a nova corretora, nova DAX, Bybit, pessoal, eu não gosto, eu não deixaria meu dinheiro. Eu cuido do meu dinheiro igual eu cuidaria do meu filho, é a coisa mais preciosa para mim. Então eu deixo na coisa mais segura possível. Ah, vou deixar aqui na nova DAX porque as taxas de saque são mais baratas. Beleza, você economizou R$2, vai perder todo o seu capital, porque numa hora esses caras vão falir e basicamente você vai perder tudo que você tem. Não tô falando que a nova DAX vai falir, tá? Mas basicamente eu prefiro estar na top 1 de segurança. Todos os índices que a gente olha aqui, o Carlos vive demonstrando todos os indicadores, os índices de corretoras, os rankings de corretoras, e todas elas colocam Kraken e Coinbase ali no top 3, top 2 de todas. Então são as que a gente gosta de operar e a gente não vê nenhum problema por enquanto, óbvio. Depois que aconteceu com a FTX, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, né? Mas basicamente é isso daí. Ô, Carlos, eu queria até puxar uma dúvida aqui, cara. O pessoal tá perguntando muito da questão da Solana, tá? Felipe... Deixa eu puxar aqui pro pessoal, mas só relembrando, galera, que a gente tem aqui, então, também o nosso ranking de corretoras, tá? Eu tô mandando o link aí para vocês, ele também vai estar na descrição, gratuito. E relembrando, né, lá pro pessoal da Mercúrios Pro, a gente sempre avisou que, olha, utilizem a Coinbase, Kraken, Gemini, que são as corretoras mais bem reguladas, então isso sempre foi uma recomendação nossa. E lá no ranking de corretoras vocês vão conseguir encontrar essa listagem de corretoras, as corretoras que a gente considera mais seguras, todos os rankings, as fontes primárias e também comparativo de taxas entre as corretoras, tá? Então entrem aí tanto nos comentários quanto na descrição. E deixando bem claro para o Andrew aqui, a gente não recomenda a corretora, a gente é independente, a gente não cara, patrocinado por nenhuma corretora, a gente não é patrocinado pela Kraken, o que a gente vem é chegar aqui e tentar fazer o bem para os nossos clientes, tá? Evitar que nossos clientes percam dinheiro. Teve cliente que eu falei, cara, tira o dinheiro da FTX, manda na Kraken. O cara me mandou uma mensagem ontem falando, eu tenho X milhões de dólares travados na FTX, o que eu faço? Falei, o que você faz? Você volta no tempo e me ouve quando você falou. A gente não recomenda a corretora, a gente fala o que a gente acha bom, o que a gente acha ruim. A gente é independente, como eu falei, eu não coloco minha mão no fogo para nenhuma. Eu falo também o que a gente faz com o nosso dinheiro. Meu dinheiro tá na Kraken, então é basicamente isso. Mas vamos falar de Solana aí, o Boa, deixa eu puxar aqui para o pessoal então, né? O próprio Felipe aqui, ele comentou sobre isso e ele perguntou, né? Poxa, será que a Solana ela sai manchada nessa história, né? A Solana ela perdeu muito valor, igual o Elon Musk aqui tá falando, e comparando com a Aptos, por exemplo, porque ela era um dos principais investimentos ali da Alameda e todo aquele ecossistema estava muito relacionado em simbiose ali com a FTX, né? Então, como que a gente está vendo agora esse risco ali para esse posicionamento, Bills? Cara, muito legal. Se vocês querem uma resposta sincera, minha resposta é, cara, não sei. Beleza? A gente está investigando muito isso. A gente tem um comitê hoje só para falar de Solana, beleza? Sendo bem sério, a gente está estudando sair do case, beleza? Tirar o case Sol da carteira. A gente ainda não tem uma posição 100% embasada, concreta em relação a isso. A gente está estudando, está trazendo para o comitê, está discutindo sobre isso. Mas a nossa opinião sobre Solana é o seguinte: a gente gosta do case no sentido de gostamos da equipe, já conversamos muito, interagimos muito com a equipe, com os desenvolvedores, com a comunidade, e a gente acredita que equipes boas envolvem produtos bons, eles estão resolvendo vários problemas da rede, e os problemas estão sendo bem endereçados,
tá? Como a Solana está seguindo um caminho mais independente ali, um caminho mais rebelde em relação a todo o formato de escalabilidade que todas as blockchains existentes hoje estão seguindo, como ela está seguindo o monolítico, que é um caminho contrário, ela está passando por alguns problemas, mas ela está conseguindo endereçar isso. Então existe uma certa confiança de que em termos de tecnologia eles vão entregar algo legal. Mas o problema é que a Solana, ela é extremamente, vou dizer assim, apoiada pela FTX. A FTX e a Alameda são os principais investidores da Solana, tá? Sempre foram, e eles sempre incentivaram muito a atividade dentro da rede da Solana. Todos os ativos, todos os tokens, os projetos que lançavam dentro da rede da Solana, eles eram investidos pela FTX, eles eram investidos pela Alameda. Então, boa parte da atividade, boa parte do dinheiro que tinha no ecossistema da Solana dependia desses dois caras. Agora, esses dois caras tendem a não existir mais. Tá? E o segundo ponto é que eles eram os principais holders de Sol, então eles estão dumpando muito token Sol no mercado, isso está fazendo com que o market cap, o preço do token Sol, ele caia muito, tá? O market cap da Solana, ele desvalorize muito. Esse daí é o principal problema, tá? Que é o risco sistêmico do dump de token Sol, de outros tokens do ecossistema da Solana no mercado, tá? Mas não é só esse o problema que me preocupa, beleza? Porque você pode bater o olho e falar, tá, isso daí é um movimento mais estático, é um movimento do momento, é um movimento técnico, o token tá caindo por pressão de venda de um player específico, é uma oportunidade de você recomprar esse token lá embaixo, e você, se ele entregar uma tecnologia boa, se ela vir a entregar tudo que ela está proposta, voltar a subir. Porém, o que mais está me preocupando é ver o ecossistema de DeFi da Solana, tá? Eu acho que o ecossistema de DeFi da Solana está muito enfraquecido, muito projeto tá indo para a vala, tá também falindo, dada essa retirada de volume do ecossistema da Solana. Hoje o Orlando usou um termo legal que eu gostei, que foi tempos das pedras, né, era das pedras no ecossistema de DeFi da Solana, e realmente sobrou pouca coisa. Eu estou acompanhando alguns dashboards aqui, estou acompanhando alguns indicadores sobre o que está tendo no ecossistema da Solana, e está sobrando pouquíssima coisa, tá tendo uma fuga de capital muito grande do ecossistema da Solana, e está ficando bem fragilizado o ecossistema. Eu acho que isso pode ser um baque de confiança, tá? A nível de investidores e usuários perderem a confiança no ecossistema da Solana, e caso isso aconteça, a confiança é muito difícil de ser recuperada, a confiança é muito difícil de voltar. Então isso justificaria uma retração de market cap muito grande no ecossistema da Solana, porque hoje o token Sol, a Solana como projeto, ela tem um valor de mercado, ela tem um market cap. Esse market cap ele deve ser justificado pela atividade, pelo que tem dentro da Solana. E a gente está vendo todo esse market cap, toda essa atividade indo basicamente a zero. Na verdade, a atividade, o ecossistema de DeFi dentro da Solana, ele indo praticamente a zero, tendo uma fuga de capital muito grande. Quando isso acontece, não justifica o market cap que eles têm. Então, a gente está revendo todo o case, tentando entender o que está sobrando ali no ecossistema da Solana, tá? Se realmente vai ter esse baque de confiança, e a gente está estudando uma possível saída do case mesmo, tá? Retirar o case da carteira, esperar a poeira baixar, ver como é que vai ser o ecossistema da Solana até agora, daqui para frente, se ele vai retomar essa confiança para a gente eventualmente reentrar. Mas, respondendo diretamente a pergunta do Felipe Crespo, sim, Sol, na minha opinião, sai manchada, beleza? Eu não sei se é manchada a nível retirar o investimento, não valer mais o investimento. A gente está estudando muito isso e deve ter uma resposta até o final do dia de hoje, tá? Quem quer acompanhar aí a nossa opinião sobre isso, me segue lá no Twitter, que sempre que a gente chega nesse tipo de decisão, sempre que a gente conversa sobre esse tipo de coisa aqui, eu acabo divulgando por lá, tá? Mas eu até queria entrar agora, Carlos, se você não tiver mais nenhuma dúvida importante para puxar, um pouco na tomada de decisão, né? Eu falei que eu queria discutir bastante sobre a tomada de decisão, como que a gente está se posicionando nesse momento de mercado, porque, como eu falei, eu sou da Mercurius Asset, tá? Então a gente tem um fundo de investimento, a gente gera um fundo de investimento de cripto, 100% cripto, tá? Que tem um monte de projeto lá dentro, inclusive quem quiser saber mais sobre o fundo de investimento da Mercúrio, é só mandar aqui nos comentários que a gente manda o link para vocês entrarem em contato, tá? Mas basicamente como que a gente estava se posicionando, que a gente posicionou ontem e está olhando agora para frente, tá? A gente não fez nenhuma mudança no nosso portfólio, tá? Isso eu acho muito importante. A gente não fez, na verdade a gente fez uma compra de 0,5% de LDO, uma compra muito pequena de LDO, porque LDO é um dos ativos que está no portfólio da Alameda e da FTX, tá, gente? Então é um portfólio, é um ativo que pode sofrer um dump, que pode ter uma queda muito grande de preço, pode ser uma oportunidade. Como a FTX e a Alameda, elas não são tão relevantes assim para Lido,
que eu acabei fazendo? A gente acabou aumentando a posição bem ligeiramente, tá? 0,5% em LDO. Foi a única transição que a gente fez na nossa carteira. A carteira tá do mesmo jeito. Só que um movimento muito importante, o mais importante de todos, é que nas últimas semanas a volatilidade do mercado estava muito baixa. O que significa isso? Volatilidade muito baixa é um bom momento para comprar put, para montar hedge, fazer proteção, tá? Como a volatilidade estava muito baixa, eu estava olhando com feeling pela volatilidade, pelo volume muito baixo do mercado também, normalmente isso precede um grande movimento de preço, seja para cima, seja para baixo. Eu até postei sobre isso. Eu falei, ó, é a calma antes da tempestade, a calmaria antes da tempestade. Tava com muita cara disso. Eu já vi isso acontecer no mercado de cripto 10, 20 vezes, tá? Esse momento que o mercado fica lateralizado, volume baixinho, fica numa faixa de preço aqui, sambando, daqui a pouco, pum, vem o estouro. A gente nunca sabe se é para cima ou se é para baixo. Nesse caso, ele tá mostrando que vai vir para baixo, né? Pelo menos agora deu uma porradona para baixo. Então, nesse momento de calmaria, de volatilidade baixa, de volume baixo, a gente acabou aumentando muito o hedge, aumentando muito a proteção. A gente montou proteção em Bitcoin, a gente montou proteção em Ethereum pro final do ano e pro final de janeiro. Então, a gente estava muito bem protegido. Ontem, quando começou um pouquinho o caos e saiu a notícia da compra da Binance, o mercado estava caindo, e aí na hora que saiu a notícia, o mercado voltou tudo, né? Eu lembro que o Ether estava caindo 10%, se eu não me engano, na hora que saiu a notícia, o Ether zerou no dia. Então, basicamente, ele voltou tudo. E aí, a gente começou a investigar aqui no meio do escritório, a gente falou, cara, eu acho que tem mais buraco aí. A situação pode piorar e pode piorar muito. O que a gente fez ontem? A gente aumentou mais ainda o hedge. Tá? Então a gente aumentou mais ainda a proteção em Bitcoin a $15 mil, beleza? Compramos mais de put para a gente estar mais protegido, porque a gente falou, ó, se acontecer o que a gente está esperando, a gente tem que estar protegido, porque o buraco vai ser grande, o choro, o sangramento vai ser muito grande. Então a gente fez isso e, por enquanto, são os únicos movimentos que a gente fez. O que a gente está olhando daqui para frente? Na nossa opinião, a probabilidade é que o movimento que a gente viu até agora, ele é só a ponta do iceberg, tá? Existe uma probabilidade de a gente ter um movimento maior. A gente só vai movimentar a carteira se tivermos um movimento maior. Então aí a gente vai ver os ativos que a gente continua acreditando e que mexeram muito de preço e que vale um aumento de posição, tá? Hoje, de cara, os ativos que a gente mais está olhando é Ether e Matic, beleza? O Matic, ele teve uma pernada muito grande, principalmente no par BTC nas últimas semanas, tá? Mas agora ele está começando a devolver tudo. Se ele devolver tudo, eu acho que é um ativo que está muito bem posicionado no mercado. Se ele devolver tudo e a posição baixar muito do que a gente considera a posição ideal no nosso portfólio, a gente vai ver de aumentar a posição. Aí um outro movimento que a gente está vendo de fazer é Solana. A gente está discutindo possivelmente tirar o token Sol do portfólio, tá? Tá sendo uma discussão que tá rolando aqui ainda, a gente está com os nossos analistas dedicados a isso, e um aumento de posição em LDO, porque como eu disse, LDO está na carteira da FTX, está na carteira da Alameda. Se a gente vê uma queda muito grande no LDO, o LDO estava em 1,7, ele já está em $1 agora, se não me engano, 1,11. Então foi um ativo que desvalorizou bastante aí nessas últimas 48 horas. Se esse caso da Alameda e da FTX escalar e eles terem que liquidar mais os ativos deles e jogarem mais LDO para baixo, a gente vai comprar mais LDO muito provavelmente, tá? Então, basicamente é assim que a gente está se posicionando, tá, pessoal? Mas, como eu sempre falo, arroz e feijão, agora não é hora de apostar em FTT, agora não é hora de apostar em Luna, não é hora de apostar em Sol, não é hora de apostar em moedinha, beleza? A gente está num momento em que todas essas moedinhas muito provavelmente vão ser dampadas no mercado, beleza? Está num momento extremamente de aversão a risco. O arroz e feijão é comprar ativos bons. O que a gente está olhando agora? Ether e Matic, dois ativos que a gente considera top 3 ali de mercado em termos de qualidade, a gente está vendo de aumentar a nossa posição. E nesse momento de mercado, a gente tem a possibilidade de comprar ativos muito bons, baratos. Beleza? Comprar Bitcoin a $15 mil, Ether a $1.000, isso é muito bom, então não tem por que a gente ficar inventando. Fazer o arroz e feijão e principalmente se proteger. Agora, se você não se protegeu antes, pô, cara, beleza, sinto muito, você perdeu o timing para montar um hedge, porque a gente compra hedge quando a volatilidade está muito baixa, agora a volatilidade está muito alta, mas basicamente esse é o arroz e feijão, comprar bons ativos e se proteger bem, é o que a gente está fazendo. E vamos esperar. Pelo menos a gente tá confortável, assim. Hoje eu dormi tranquilo, apesar de eu estar com cara de sono, eu sempre tô com cara de sono, mas hoje eu dormi tranquilo. Essa queda do mercado não tirou meu sono. A gente tá estudando mesmo para ver o que vai acontecer e trazer conteúdo para vocês e saber como se posicionar da melhor forma. Mas a questão de fazer o arroz e feijão e ter hedge é algo que nos deixa tranquilo nesse momento, tá? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, tá, pessoal? Como que a gente está se posicionando.
E se tiver mais alguma dúvida aí, Carlos, pode puxar. Boa, vamos puxar aqui sim. Tem algumas coisas que o pessoal está comentando. Antes eu queria relembrar para vocês que lá na carteira da Mercúrios Pro, do time de research da Mercúrios, a gente também tem as nossas estratégias de proteção. Então entrem lá no link que eu vou estar deixando para vocês, tanto nos comentários quanto aqui na descrição, para poderem participar lá da Mercúrios Pro. E outra coisa, né? A gente vai começar agora no dia 21 o nosso desafio sobrevivente. Então, para quem quiser entender como investir no mercado de uma forma gratuita, entender o que está acontecendo agora, até onde a gente pode chegar e as principais estratégias para se proteger nesse momento, a gente vai fazer essa sequência de 5 lives seguidas para vocês ali na semana do dia 21, e é só clicar aí nesse link que vai estar nos comentários e na descrição para vocês se inscreverem e participarem do nosso desafio sobrevivente para esses tempos difíceis que a gente pode estar para passar agora no mercado cripto. Tem algumas dúvidas aqui que eu queria puxar assim. Deixa eu ver aqui. Tem, por exemplo, né, o Cláudio aqui, ele chegou a comentar, né? Falou, poxa, tô fazendo aqui o arroz e feijão, conforme o Bill sempre fala, né? Então, foco no longo prazo e ativos com bons fundamentos. E também tem uma aqui do Tom Barros, que ele falou o seguinte: perdi o resto da confiança que eu tinha no curto e médio prazo no mundo cripto. Infelizmente, o mundo cripto se provou um grande esquema Ponzi, né? E, na verdade, Tom Barros, o que a gente percebe é uma grande questão de oportunidade surgindo, porque a gente vê uma tecnologia muito grande sendo construída, a gente vê casos de uso reais sendo construídos, e ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem várias empresas que se aproveitaram principalmente do varejo, para poderem se alavancar e criar várias posições financeiras que eram insustentáveis, igual essa posição aqui da FTX e da Alameda. Mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, e quando eles quebram, eles levam as criptos em que eles estavam investidos junto com eles, a gente tem outras criptos muito bem fundamentadas e que são ótimas apostas para o longo prazo dos nossos investimentos e que elas caem junto, porque o mercado é irracional e o mercado não sabe diferenciar as boas criptos das péssimas criptos. E é aí que surge a nossa oportunidade de investir nessas boas criptos e conseguir um dos períodos que está sendo uma das maiores destruições de capital acontecendo no mercado cripto, uma ótima oportunidade para comprar barato aquilo que no futuro pode valer muito, né? E aí até por isso, né, renovando esse pedido que eu estou fazendo para vocês, para se inscreverem lá no Desafio Sobrevivente, porque esse vai ser o principal assunto que a gente vai tratar lá. Cara, depois da crise de 2001, algumas pessoas não desistiram do mercado de tecnologia, do mercado de internet, né? Bill Gates, Steve Jobs, esse tipo de pessoas continuaram estudando, continuaram construindo nesse mercado e colheram os frutos depois. A gente sempre fala, o mercado de cripto é um mercado de longo prazo, ele vai passar por muitas intempéries, ele vai passar por muitos obstáculos no meio do caminho, e quem sobreviver são as pessoas que vão construir riqueza de verdade no longo prazo, tá? A gente tem que estar protegido para a gente não morrer, para não passar por risco de morte, tá? Não acontecer o que está acontecendo com a FTX e com a Alameda. Se a gente morrer, a gente fica pelo caminho. Eu sempre falo aqui, é muito mais fácil correr, mas correr com uma velocidade comedida, do que correr tão rápido a ponto de tropeçar. Porque demora mais para você ter que se levantar quando você cai e voltar a correr, tá? É a grande história da tartaruga e do Papaléguas. Então, talvez para você continuar no mercado de cripto e para você capturar todo o valor que você tem dele, você não precisa ficar se alavancando, você não precisa ficar caçando a moedinha do milhão. Basta você comprar ativos bons, ativos sólidos e se proteger, fazer o hedge. Esse é o correr comedido. Esse é sobreviver ao mercado de cripto, passar por todas as intempéries, passar por todas as alavancas, não perder a esperança e sobreviver. O mercado de cripto é um mercado de sobrevivência. Quem sobrevive captura o valor. Ele é um mercado que vai crescer 10, 100 vezes ao longo do tempo. Se você sobreviver e ter um retorno ali um pouquinho acima da média, tá? Não morrer, investir em bons ativos que vão sobreviver no longo prazo e se proteger, você já vai capturar boa parte desse crescimento, tá? Então, cara, mercado de cripto é um mercado de não morrer e fazer o simples, fazer o arroz e feijão. Carlos, eu queria puxar um comentário, o comentário do Bruno, tá? Opa, calma aí, deixa eu só dar uns avisos aqui pro pessoal. Primeiro que a gente tem aqui o Danilo reclamando, né, que a gente tá só com 1000 likes aqui na live, com 1.400 pessoas assistindo. Pessoal, dá para bater pelo menos 1.200 likes aqui nessa live, porque tem muita gente nova entrando. E lembrar o pessoal que, olha, para a gente bater hoje 85.800 inscritos aqui na Mercúrios, a gente só precisa de mais 60 pessoas se inscrevendo. Então, poxa, não é possível que de 1.400 pessoas a gente não vai ter 60 pessoas para ajudarem a gente aqui.
até porque, igual o Thiago Lopes falou aqui, né, a gente tá com, poxa, mais de 1.000 pessoas assistindo a live de manhã, crescendo exponencialmente, porque, pessoal, para quem é audiência nova, todos os dias, às 10 da manhã, a gente traz de novo e de novo aqui uma análise completa do que está acontecendo no mercado cripto, de uma forma aprofundada e com fundamentos, tá? Então vamos manter essa audiência aqui amanhã, e aí todos os dias de semana, sempre às 10 da manhã, a gente faz essa nossa cobertura. Ô Bills, eu vi que você pediu para puxar um link pro pessoal, mas também tem um comentário do Bruno. Qual que você quer puxar ali? Puxa o do Bruno aí. Foi lá nas 11 horas. O Bruno tem uma fotinha de um Bitcoin. O Bruno ele comentou aqui, ó. Lembro que quando alguém falava mal de Solana, Mercúrio respondia com 4 pedras na mão. Cara, eu sempre falo pro meu time aqui que a gente é pago para mudar de ideia. E não tem vergonha nenhuma nisso, né? Porque se a gente tivesse sempre a mesma ideia sobre todos os ativos, não mudasse de ideia e ficasse sempre defendendo esse ativo sem mudar a tese, a gente seria maximalista, e justamente a gente bate em cima de maximalista, né? Eu acho que quem gosta de sempre estar certo, sei lá, jogador de futebol e apostador esportivo, cara. A gente gosta de sempre estar errado, porque isso significa que a gente está evoluindo junto com o mercado e mudando a tese. Isso não quer dizer que a gente acha ruim a Solana, tá? Como eu falei, eu continuo gostando do ativo, eu continuo gostando do time, mas pode ser que o momento de mercado para a Solana não justifique o valor de mercado que ela tenha, tá? Pode ser que a gente esteja vendo uma possível desvalorização do token Sol por causa do momento de mercado, e isso justifique uma saída da posição, beleza? Mas como eu disse, cara, eu sou pago para mudar de ideia, a gente sempre revisita nossas teses, muda nossas teses e vem aqui dar a cara a tapa, explicar para vocês o que a gente está pensando no mercado e por que a gente investe e por que a gente deixa de investir nos ativos, tá? Então, eu fico até feliz que a gente está vindo aqui falar, ó, provavelmente nossa tese mudou, a gente está mudando de ideia. Isso mostra que a gente está evoluindo, está revisitando nossas teses e está sempre vindo aqui expor, dar a cara a tapa quando a gente acha que estava errado, beleza? E hoje, eu acho que pode ser uma má ideia ter o token Sol na carteira, tá? E não é uma conclusão 100% escrita em pedra, é algo que a gente está discutindo, é algo que a gente está evoluindo, mas como eu disse, sempre o foco meu e do meu time é transparência, dar a cara a tapa e ser sincero com todos vocês. Eu vim aqui, tô sendo sincero, vergonha nenhuma nisso daí, pessoal. E eu digo mais, a gente tá vendo a Solana, ela tendo uma fragilidade, que era uma das fragilidades que a gente apontava na nossa tese, que é a questão de ecossistema. Então, os pontos que a gente via de elogiáveis na Solana, que de fato são principalmente questão de infraestrutura sendo construída junto com grandes institucionais e fazendo isso como uma alternativa ao sistema de máquina computacional da Ethereum, da EVM. E também fazemos isso moldando ali e tendo em vista esse risco quando a gente vai decidir o tamanho da posição no portfólio. Então a gente investiu, por exemplo, em X-Infinity, com 1% da carteira. Então é bem importante ter noção disso, né? A Cala, por exemplo, a gente investiu com 1% da carteira. Solana foi uma posição menor do que era de Ethereum, por exemplo, porque a gente entendia que ela tinha fragilidades com relação ao ecossistema, por exemplo, né? E aí é justamente olhando para essas questões que a gente vai remodelando a nossa tese e aprendendo com o mercado, né, que é o mais importante de tudo, e é justamente com esse aprendizado que a gente consegue ir avançando. E até é muito legal falar isso, né, que justamente o que você falou, é uma posição que é uma aposta, né, é uma posição que é 1% da carteira. Então, assim, beleza, caiu 60% na semana, a gente perdeu 0,6% da carteira. Não foi algo que foi tão doloroso pra gente, porque, como a gente disse, é uma aposta, tem muita coisa a melhorar ainda, tá longe de ser um dos melhores ativos do mercado. Então é isso, cara, gestão de risco. É sempre que eu falo, pessoal, arroz e feijão. Arroz e feijão não é da all-in Solana. Arroz e feijão é investir em ativos bons, pegar os ativos que não são tão bons assim, mas que a gente tem algum grau de convicção e fazer alocações menores, sempre com proteção, tá? Inclusive o Gabriel Faria, ele até mandou um superchat aqui perguntando como é que tá o fundo, fala do fundo. Gabriel chegou agora, acordou tarde, né? A gente já falou do fundo aqui, Gabriel, mas só reiterando aqui, a gente tá bem tranquilo porque nosso portfólio ele é bem balanceado lá no fundo e como a gente tá muito bem protegido em hedge, como a gente montou proteção ao longo das últimas semanas, a gente tá bem tranquilo nessa queda, tá? Inclusive, eu tô torcendo para cair mais. Eu acordei hoje, eu deixei os alarmes lá no celular, eu acordei hoje, eu olhei, nenhum alarme tinha sido disparado, olhei o preço, falei, pô, não caiu, velho, que merda. Porque eu tô torcendo para cair mais, para acionar as puts aí, a gente se proteger e gerar um alfa maneiro. Ter proteção é isso, né? Você dorme tranquilo e torce pro mercado cair, porque ele aciona suas puts e te deixa protegido.
E aí queria inclusive completar o pessoal falando que a produção avisou aqui para mim que hoje a gente tem que bater 86 mil inscritos aqui no canal da Mercúrios. E olha, desde que eu falei aí, acho que deve fazer 4 minutos que eu pedi inscritos aqui, a gente já conseguiu mais ou menos uns 50 novos inscritos aqui no canal. Então, pessoal, enviem muito e divulguem muito para os seus amigos que às 8 horas da noite, hoje a gente vai fazer uma live com a investigação completa do que está por trás do caso da FTX e até onde pode chegar esse buraco no mercado cripto, tá? Orlando, o Castaneda, o Bills, o Igor, tá todo mundo aqui dedicado para poder pesquisar pra caramba isso. Eles estão desde ontem de noite pesquisando tudo o que está acontecendo, então a gente vai trazer a análise completa para vocês hoje às 8 da noite, tá? Divulguem muito essa live, porque ela vai ser realmente uma das lives mais importantes que a gente já fez aqui no canal da Mercúrios. O Carlos, o André Ataíde, ele já mandou essa pergunta várias vezes, tá? Fala quais são os ativos percentuais no portfólio da Alameda. São muitos ativos, tá? É aquele link que eu te mandei no privado, se você puder jogar aí no chat. Opa, tô mandando aqui e compartilhando com o pessoal. Legal, eu tô mandando esse link, desce um pouquinho aí, Carlos, que você vai ver as porcentagens aí. Aí, beleza. Esse daqui é a porcentagem dos ativos que a Alameda tem on-chain. Tá? Não dá para se apegar 100% nesse dashboard, porque esse dashboard mostra só o que estão nas carteiras on-chain da Alameda e da FTX. Então a gente tem aí, ó, BIT, que é o token da Bybit, a gente tem XSushi, FTT, LDO, SRM, que é o da Serum, deixa eu ver, WBTC, bastante dólar, Uni, CRV, mas em quantidades menores, tá? Esses tokens que já estão em quantidades menores, eles não têm mais tanto risco de despejo, porque se despejar já são ativos que já têm um grande volume no mercado, beleza? Mas você pega ali em cima, principalmente os que têm muito volume agora é dólar. Por que eles estão com muito volume em dólar? Porque eles já venderam muitos tokens que eles tinham na carteira. Então, se você olha FTT ali tá com uma quantidade pequena, né? Tá com 54 milhões de dólares. Mas era um dos maiores ativos na carteira deles. O que eles fizeram com a FTT? Venderam pra caramba e trocaram por dólar. Então, basicamente, o que a gente tá vendo aqui é a foto, é como a carteira tá hoje. Mas boa parte dos ativos já foram liquidados, tá? Disso daí, a única coisa que me preocupa é o BIT, tá? Que é o token da Bybit, que eles têm quase, cara, se não me engano aqui, são 40 milhões de dólares, tá? No token da Bybit. Quem tem esse negócio vende, pelo amor de Deus, é uma porcaria. E LDO também, que eles têm ali coisa de 3 milhões de dólares, mas LDO já tem um volume maiorzinho já, então já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo que um despejo da FTX não deve causar um rombo tão grande, tá? E como eu disse, não dá para ficar só preso nesse dashboard, tá? Não dá para ficar olhando só para isso, porque eles podem ter muitos ativos off-chain alavancados em outras corretoras. Eu sei que a FTX Alameda, ela tem empréstimos, ela colocou muitas criptos como collateral em como que fala? Players de empréstimo centralizado, como a BlockFi, como a Celsius. Então, eles têm empréstimo nesses lugares, nessas outras corretoras, tá? E isso não tá mostrando nesse dashboard. Então, o buraco ele pode ser muito maior do que a gente tá vendo aí. A gente tem também ativos que não estão na carteira deles, que estão em outros pools de DeFi, que é outros dashboards que a gente está analisando. Como eu disse, a gente tem muita informação jogada, tem muita informação pulverizada, demora muito tempo para pegar tudo isso e criar uma opinião concreta e ter a foto de todos os ângulos possíveis. E é isso que a gente está fazendo o dia inteiro, e a gente vai trazer para vocês aí na live das 8 horas toda a foto geral. Mas, basicamente, eu acho que é isso, cara. Só para esse dashboard não dá para ver se a gente vai ter uma opinião maior, mais bem enviesada hoje às 8, que a gente está trabalhando pra caramba para conseguir pegar todas as informações aí. Boa, só que alguns últimos comentários que eu queria puxar aqui, que eu já tinha favoritado. Primeiro, o Jeff aqui, parabenizando pro Bills aí, né, que ninguém sabe escrever o nome dele, falando, poxa, o caráter de um homem, né, se mede pela humildade. Cara, palavras bonitas, obrigado. E os lucros, no final das contas, no longo prazo, também dependem de muita humildade, tá? Uma coisa que eu vejo em comum entre todos os grandes investidores do mercado, grandes gestores de fundos, é que eles sempre sabem que eles podem estar errados, tá? Então, no longo prazo, quem é muito arrogante, acha que está sempre certo e não quer mudar de opinião, acaba ficando pelo caminho. O Thiago aqui, ele mandou um superchat para a gente perguntando qual carteira física deveria comprar para se proteger das corretoras. Tem a questão de ter corretoras seguras, tá? Que muitas vezes elas vão ser mais seguras do que falhas humanas que podem acontecer com carteiras físicas, né? Então, corretoras como Kraken, Coinbase e Gemini, lembrando que aí na descrição vai estar o nosso ranking de comparação de segurança e de taxas de corretoras, mas em carteiras físicas a gente tem a Trezor e a Ledger, que são consideradas boas opções, né? E um último comentário aqui, que é o do Giovanni, ele perguntando sobre análise de mercado, assim, se o mercado poderia retornar essa alta temporária.
Olha, Giovanni, eu acho que assim, antes a gente estava em uma perspectiva muito de cripto se movimentando principalmente por conta do cenário macro, ou seja, cripto se movimentando por conta de uma coisa que é exterior à cripto. Agora a gente tem um novo fator, que é esse fator interno do mercado de cripto. Então, sobre a alta temporária, se a gente não tivesse nessa questão, eu estaria olhando principalmente para a divulgação de dados de inflação amanhã, né, que poderia acontecer, mas lembrando que a gente não faz investimentos com base em apostas, ou então com base em tentar acertar o timing de uma decisão de inflação. Mas para olhar para o que aconteceria no mercado, acho que anteriormente seria o dado mais importante, a princípio, que seria divulgado. Só que agora, no meio dessa tempestade que está acontecendo, fica realmente muito mais imprevisível, tá? Porque a gente tem fatores internos do mercado cripto que podem acontecer, cascatas de liquidação, então é muito importante ficar de olho no que vai estar acontecendo aqui mesmo, dentro do mercado, e aí, retomando o convite, assim que vocês terminarem essa live, vocês vão cair lá direto na thumb da live de 24 horas, na thumb da live das 20 horas, que a gente vai fazer hoje, então estejam presentes lá, já deixem o like quando vocês caírem lá, e marquem os seus lembretes, e como eu disse, todos os dias, às 10 da manhã, a gente sempre traz uma cobertura completa do que está acontecendo no mercado de cripto, beleza? Bills, mais algum aviso aí, pessoal? Não, pessoal, acho que, como eu falei, cara, não é a hora de tentar ser herói aí, tentar acertar o fundo da coisa e falar, o fundo é logo ali, vou dar all-in em alguma altcoin, tentar, cara, tradear, especular Solana, por exemplo, tentar especular FTT, a menos que você seja muito especialista nisso. Eu não tentaria fazer, porque a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. A hora de fazer o arroz e feijão, fazer o básico, ficar tranquilo, ficar, cara, vou dizer assim, ficar safe, ficar seguro. E basicamente é isso. Quem não fez proteção agora, não é mais o momento de fazer, mas foque nos ativos bons, foque nos ativos seguros, não tentem dar all-in no mercado, o pior pode vir, tá? Não é que porque o Bitcoin bateu 17 mil dólares que esse aqui é o fundo, não tentem investir tudo que vocês têm aí, também não tentem fazer o caminho contrário, que é o vou dolarizar toda a carteira, porque se o mercado volta, e ele sempre volta muito rápido, tá? O mercado pode dar uma porrada para baixo, voltar mais 20, 30%, você deixa de perder. Então faz sua gestão de risco, investe aos poucos, deixa uma porcentagem da carteira dolarizada para investindo caso o mercado acabe caindo mais, tá? Sobre corretoras, agora eu acho que mais do que nunca é a hora de fazer a coisa mais segura possível. Faz uma conta numa Kraken, faz uma conta numa Coinbase, beleza? Demora para fazer a conta, demora alguns dias, então vai lá, faz o Know Your Customer, manda fotinho do documento, manda comprovante de residência, preenche todos os dados, gasta um pouquinho do seu dia para fazer isso, beleza? E transfere seus fundos para lá, tá? Não deixe seus corretores seus fundos na corretora XYZ. Se você tem uma hot wallet aí, se você tem uma cold wallet, transfere seus fundos também para wallet, tira o dinheiro da corretora se você sabe fazer isso, tá? Se você sabe manusear esse tipo de coisa, beleza? Transfere seu dinheiro para algum lugar seguro para você não perder o dinheiro, para não acontecer igual aconteceu com a FTX, de você ficar com seu dinheiro preso lá dentro, beleza? Transfere para lugares tranquilos, que são mais seguros do que tá, para você não correr o risco de perder seu dinheiro e não correr o risco de falência, né? O pessoal falando not your keys, not your coins, ótimo se você pensa assim, cara, não manda seu dinheiro para corretora, se acha que a Kraken vai quebrar, não manda seu dinheiro para lá, manda seu dinheiro para cold wallet, faz o que você se sentir mais confortável, mas faça algo seguro, beleza? Só não fique numas corretoras XYZ aí que você não considera seguro, que nenhum dos rankings de corretoras considera as corretoras mais seguras do mundo, tá? A gente pode ver um risco sistêmico maior, e se o mercado ele entrar numa nova crise de insolvência, né, igual aconteceu, como o Carlos falou lá em 2008, outras corretoras podem quebrar, tá? Então é um bom momento para você transferir seus fundos para cold wallet e transferir para corretoras mais seguras, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Fiquem seguros aí. Eu coloquei aqui, se o Carlos puder jogar na tela, eu coloquei tanto meu Twitter quanto meu Instagram, eu vou ficar online lá. Basicamente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem com algum problema, um pessoal que estava com dúvida, dificuldade para sacar da FTX, de outros lugares, o pessoal mandou lá para mim e eu acabei ajudando o pessoal. Então, mandem as dúvidas lá. Se tiver dúvida do fundo, pode mandar lá, eu vou estar lá disponível falando com todo mundo. Mas é isso, pessoal. Vamos ficar seguro, vamos ficar bem aí. O pior pode vir, mas é só não fazer nenhuma loucura que a gente sobrevive, né? É isso aí, né? E aí, mostrando aqui o Twitter do Gabriel Bills na tela, para vocês conseguirem chamar ele lá, beleza? Pessoal, nos vemos hoje na live das 8 e todos os dias aqui às 10 da manhã. Até mais.